Bom dia você que nos assiste aqui no 90 Minutos. Vamos falar de tecnologia. Começando o assunto que a gente iniciou na semana passada, que era concurso público, que cai nos editais atuais. E vamos falar de um assunto que pesa bastante para muita gente, que gera confusão, que é internet, intranet e o que são navegadores de internet. Internet, como a gente já tinha até comentado um tempo atrás, internet é uma coleção de redes, por isso que chama Inter, são conexões de redes espalhadas pelo mundo. Quando você fala de uma rede corporativa dentro de uma empresa, normalmente ali você tem computadores que você utiliza o sistema da própria empresa e ali dentro, às vezes, um sistema de informação para os funcionários, colaboradores, fornecedores. São redes como essas, interligadas pelo mundo, que formam a rede mundial de computadores ou internet. Essas redes em si, isoladas, é conhecida como intranet, um nome muito comum e que gera muita confusão. Uma intranet, basicamente, ela não precisa de conexão com o mundo externo. Quando ela está conectada ao mundo externo, ela permite ser visualizada por fora, do contrário não. E ela permite que a empresa ela divulgue, por exemplo, tipo uma rede social para dentro da empresa, com um painel, os dados colaborativos, e-mail, feito blog. Existem inúmeras possibilidades que existem ali dentro e apenas dentro da empresa. A ideia de intra é porque ela apenas serve à empresa. A ideia de internet é uma coisa mais ampla, global. Então, você vai localizar em concurso perguntas do tipo se para você acessar a internet, acessar a intranet da empresa, é necessário estar conectado à internet? Esse tipo de resposta é falsa. A internet, ela, por si, é uma rede, uma coleção de redes, e a intranet, ela só precisa de, basicamente, uma única conexão, que é ali dentro, a parte de rede física da empresa funcionando. E outra coisa bastante interessante é a parte de navegadores de internet. O que é um navegador? Um navegador, basicamente, no mercado nós temos hoje os principais, Internet Explorer, o Chrome, que talvez seja o mais utilizado do momento, o Firefox e o Opera. O Firefox também é conhecido como Mozilla, porque o projeto original era Mozilla. Os navegadores eles surgiram lá nos primórdios da internet. Micael, coloca pra gente a imagem dos logos dos navegadores. Lá nos primórdios da internet, era necessário que você tivesse um aplicativo de forma que você conseguisse acompanhar o que existe, acessar o que existe dentro de um servidor web. No começo funcionava basicamente como catálogo apenas. Era pequenas, como que eu diria, como se fossem listas telefônicas, parecida com aqueles blogs apenas de texto que funcionavam assim. Na época, quem fazia o serviço era a falecida Netscape. Ela começou um navegador web que, por sinal, foi bastante bem sucedido, mas meio que ela declarou guerra contra a Microsoft. E por causa do tamanho até desproporcional, a Microsoft colocou no mercado, logo no começo da década de 90, o Internet Explorer, que é usado até hoje, perdeu muito mercado depois do advento do Chrome e do Firefox. Mas ele ainda tem um mercado muito grande. E naquela época, como ele era fornecido gratuitamente para todo mundo que tinha um Windows e o Netscape era vendido, acabou que o Netscape não sobreviveu. E o Internet Explorer chegou aos dias atuais. De alguns anos para cá, começou a haver uma inundação de outros navegadores no mercado, também seguindo tendência de livre. O que eles fazem? O navegador ele é que te dá a porta de acesso para um Google, para um Facebook, para qualquer provedor que você encontre na internet, qualquer serviço na internet, inclusive a computação na nuvem, como aqueles Google Docs, serviços de e-mail, planilhas eletrônicas, que você vai encontrar lá, tudo, a porta de entrada é um navegador de internet. E você tem hoje, basicamente, para o universo Windows, você tem o Internet Explorer, que ele é exclusivo para Windows. Você tem os do mundo livre, que rodam em cima de Linux também, como o Chrome, o Firefox e o Opera. E o da Apple, que funciona basicamente por causa dos Mac, que é o Safari. Você tem os logos deles aqui, começando daqui para lá.
o Chrome, o Firefox, o Internet Explorer, o Safari e, por último, o Opera. O Chrome ainda é o campeão de utilização hoje. Talvez ele deve ter pelo menos 60% de máquinas no mundo utilizando ele. Talvez pelo fato dele ser muito leve e ele incorpora bem esse conceito de nuvem. Até aquela parte dos seus favoritos. Tudo é possível gravar dentro de um diretório da própria Google. De forma que se você perdeu o que tinha no seu computador, formatou ele hoje, ou você está em outro local em trânsito, por exemplo, numa viagem, ao você entrar naquela máquina e colocar seu usuário e senha, o mesmo que você usa no e-mail, automaticamente você tem seu histórico de navegação, as senhas que estão salvas, você tem ali os seus favoritos. Então, torna a coisa bastante móvel, exatamente a ideia de nuvem. Vamos falar agora de um assunto bem pertinente, bem atual, que são novos mercados. O que a internet tem trazido, o que a tecnologia tem trazido de novidade para o mercado mundial. Vamos começar falando do Uber. Talvez seja o caso mais emblemático do momento, por causa daquele impasse entre taxistas e a empresa que fornece o aplicativo. O que o Uber faz? O Uber, basicamente, ele é uma forma de que você tendo um carro, ele só exige que seja preto, você consiga se cadastrar lá e você transportar pessoas. Aí uma pessoa, através de um smartphone, ele vai achar você ali, a pessoa mais próxima para fazer aquele trajeto, e aí ele combina um valor que normalmente já é fixado, e ele é mais barato do que o táxi, direto com você. Então, o usuário ele vai pagar com cartão de crédito, por exemplo, e você vai receber na sua conta. Então, já é uma coisa, fica muito mais tranquilo para os dois lados, acaba com aquele problema de assalto, porque você não carrega dinheiro, o taxista em si, no caso o motorista do Uber, não carrega dinheiro e ele ainda traz uma série de outras comodidades, como o que ficou famoso, que é a garrafinha de água mineral. Mas isso tem gerado uma guerra muito grande, principalmente com taxistas, porque eles entendem que isso é uma concorrência para eles. Mas não deixa da gente verificar o que diz na Constituição Federal de 88. Passa aqui para a gente, Micael. A Constituição, em seu artigo, inciso 5º, no artigo 5º, inciso 13º, ele diz que é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Ora, sabemos que para dirigir um carro que você precisa de uma carteira de habilitação. A lei diz isso claramente. Se você tem isso, o que te impede, por exemplo, de dirigir um carro e dar uma carona para alguém? Então, basicamente, por causa disso, existem decisões reiteradas de vários tribunais no Brasil, que eles inclusive passaram por cima de decisão de prefeituras, como aconteceu em São Paulo, que é sim legal o aplicativo funcionar e esse pessoal rodar. Isso tem gerado muita crítica por parte dos taxistas e basicamente eles têm feito uma espécie de motim, paralisando o trânsito, tudo em protesto àquilo ali. Cabe à sociedade escolher de qual lado ficar. A partir do momento em que você tem uma maior concorrência, basicamente você tem uma qualidade de serviço melhor, provavelmente com um preço melhor. E lembrando que se a população opta por um ou por outro, é um direito dela e entendemos que como só faz bem para todo mundo, não vejo necessidade de haver a guerra. E como o motim que está sendo proporcionado por esse pessoal dos taxistas deveria ser boicotado pela população para não gerar a violência que se gera hoje. Um outro exemplo bastante interessante desses novos mercados é o Airbnb, o que ele basicamente faz? Você tem uma casa. Para nós aqui, existe uma cidade muito próxima que é bastante comum esse tipo de locação, que é Caldas Novas. Basicamente, o pessoal que tem um apartamento, uma casa, eles locam para temporada, por exemplo, para você passar uma diária, 2, um mês. E o que acontece? Ali, basicamente, você contrata direto com o dono do imóvel. Então, a ideia desse aplicativo nada mais é do que, se você tem um imóvel ali, você pode disponibilizá-lo para que outras pessoas te paguem uma determinada locação por um período de tempo, tipo um dia, uma semana, um mês. E ali você entrega ele já mobiliado igual um hotel faria.
até hoje não tem protestos da rede hoteleira ao redor do mundo. Mas o Airbnb está crescendo muito rápido. Se você baixar o aplicativo, o nome é exatamente assim. Ele já tem para Android, tem para a plataforma do iPhone, da Apple, todos, inclusive os tablets. Se você baixar ele e der uma olhada, você vai verificar ali que você encontra disponibilidade de casas e apartamentos confortáveis, até de padrão de melhor do que alguns hotéis, por um preço relativamente mais baixo do que o que você pagaria numa diária de hotel. E, basicamente, a empresa, a dona do aplicativo, ela garante que faz o filtro mais eficiente possível para se garantir que todo mundo tenha segurança no imóvel em que você está se hospedando. Para que não aconteça, por exemplo, de você ser roubado. O que, na verdade, às vezes você escuta falar isso da rede hoteleira também. Então, segurança total você nunca vai ter. Mas com relação a preço, é bastante interessante todo mundo conferir lá. O outro aplicativo que vem na mesma onda, esse todo mundo já ouviu falar, a gente já conversou muito sobre ele aqui, é o Netflix. O Netflix, ele basicamente, ele traz um conceito novo de entretenimento e uma concorrência quase que direta com a televisão. Ele tem enfrentado uma luta acirrada ao redor do mundo com as empresas de TV a cabo. Porque elas, basicamente, principalmente, elas têm perdido um mercado muito grande. Uma vez que muita gente, não são todos, mas muita gente gosta de filme, por exemplo. Então, existem canais dedicados exclusivamente a isso. Mas por que você pagar um valor que é bem mais caro para assistir um canal desse, se você acaba tendo o mesmo problema da televisão, que você tem que se adequar ao horário dela, quando com o Netflix ele tem a programação dele é flexível, você escolhe por um catálogo o que você quer assistir e quando assistir. No momento em que você quer parar por algum motivo ou quer voltar depois, você pode continuar. Isso tem gerado uma insegurança e uma alegação de perda de receita por parte das operadoras de TV a cabo ao redor do mundo. E no Brasil essa luta tem se intensificado do ano passado para cá. E, basicamente, o que eles alegam é que a parte igual o Netflix, na verdade, os segmentos da sociedade, eles alegam que esses novos mercados, eles não pagam imposto, na verdade pagam. Como acontece com o Uber, ele declara sim que paga imposto em cima de tudo ali. O mercado tradicional alega que a regulamentação para cima deles é muito fraca e que o mercado tradicional ele tem uma série de regras que o outro não tem. E justifica-se assim que é uma luta desleal, uma concorrência que seja desleal. No caso do Netflix em si, talvez é porque ele já esteja há mais tempo no mercado, ele tem enfrentado uma concorrência muito grande e que na última semana, inclusive veio parar nos jornais algumas novidades a respeito da franquia da internet fixa. O que acontece? Basicamente, os pacotes de internet móveis, você contrata não pela velocidade, como se você liga para uma operadora hoje, vai contratar uma internet para colocar lá na sua casa, você escuta na propaganda 10 MB de velocidade, 25 MB de velocidade. No caso da telefonia móvel, não existe essa velocidade, até porque ela oscila muito de acordo com o local em que você se encontra, com o dispositivo. Ela te vende um pacote de dados, que é a quantidade de dados que pode ser transferida, independente da velocidade. Vamos imaginar o seguinte, que um filme que você vai assistir lá no Netflix, ele tenha cerca de 4 GB de espaço. Se você for assistir um filme inteiro, lá você vai consumir 4 GB do seu pacote. No caso da telefonia móvel, se você pegar o seu smartphone, um tablet, usando um 3G ou um 4G, você começar a assistir um filme, a maior parte das franquias hoje é na faixa de 500 MB, 1 GB, 2 GB, tem umas muito boas aí que chega a 4 GB. No caso dessas muito boas, com um único filme você vai esgotar a franquia. No caso de uma mais comum, de 500, por exemplo, você não vai conseguir assistir mais do que 10%, 15% do filme e o seu pacote de dados será cortado. Todo mundo lembra que até o ano passado era comum, a hora que você atingia aquela quantidade, a velocidade era reduzida drasticamente, praticamente parada. Aí, quando recentemente foi inventada aquela nova modalidade de cobrança em que você é cortado para você comprar outro pacote,
porque as operadoras reclamavam que estavam ganhando pouco, apesar de que elas declaram que não estão ganhando tão pouco. E, recentemente, resolveram trazer essa inovação interessante para a internet fixa, que chega através da telefonia fixa, como acontece com as operadoras gigantes do mercado. Isso gerou polêmica, principalmente por causa de empresas como o Netflix. Na verdade, o alvo deles é esse, porque como eles fornecem, a maior parte delas também fornece TV por assinatura, via satélite, ela se entende que ela está recebendo uma concorrência desleal. Sem falar de que um pacote, uma transmissão de vídeo, ela consome um recurso muito grande de rede. Então, para ela é interessante ela te vender tipo 10 MB de velocidade, mas é interessante que você consuma apenas um, e ela pode pegar esses 9 e vender para outros. Para ela é interessante, para você eu já não sei. Com isso, a ideia básica é, você limita uma quantidade, eu coloco, te vendo uma internet, tá certo, com velocidade de 10 MB, de 20 MB, mas te deixo navegar tipo 10 GB por mês. Se você estourar, ela corta ou abaixa a velocidade drasticamente. Isso quer dizer que você não vai conseguir mais usar o Netflix e provavelmente não vai usar YouTube, não vai utilizar a maior parte dos vídeos do Facebook, não vai conseguir acompanhar a gente, inclusive, lá no Facebook. Sem falar de problemas mais clássicos, mais úteis, como eu diria, como, por exemplo, quem depende de uma educação à distância, o EAD. Muitas faculdades hoje, ela dá aula através desse tipo de coisa. De longe, a pessoa acompanha. E como é vídeo, existe um tráfego muito grande que é pesado. Se você faz uma faculdade ou um curso, se você entrar nesse tipo de cobrança, você não vai conseguir fazer. A nossa sorte é que isso gerou comoção na sociedade e vários órgãos de proteção ao consumidor estão ajuizando ações para coibir esse tipo de coisa. A OAB anunciou ontem que vai entrar na justiça para não deixar que as operadoras façam isso. E, mais recentemente, o Senado Federal ontem anunciou que está estudando um projeto de lei que proíba a cobrança de franquia em internet no Brasil. Se isso acontecer, a parte boa é que a internet móvel entra junto. Então, para quem até ontem ele cobra, aliás, até hoje ela cobra apenas a franquia da internet móvel, queria cobrar do fixo, ela vai acabar não cobrando de ninguém. Isso é uma coisa bastante interessante e acho que se a sociedade prestar atenção, todo mundo tem muito a ganhar. E existe uma outra linha de ataque em cima de coisas como o Netflix, esses novos mercados. Não só o Netflix, eu digo Netflix porque hoje ele tem um market share bem maior do que os outros, mas hoje basicamente você já tem concorrentes. Até a HBO, por exemplo, já existe hoje o canal dela. Existem os piratas, como a gente comentou aqui num dos nossos programas, o Popcorn Time, que faz o mesmo serviço e ele não te cobra nada. O catálogo de filme é maior, haja visto que é pirata, e também seria prejudicado por um tipo de corte desse, afinal ele depende do tráfego da internet. Mas as operadoras de telefonia e TV a cabo, eles têm pressionado o governo já há cerca de 2 anos para que regulamente o setor. Quando você escuta a palavra regulamente, coloque barreiras para não deixá-los entrar. A ideia é várias, na verdade. A primeira era a cobrança de imposto, que cobre deles impostos que hoje eles não pagam. Por exemplo, o ICMS. Vai pegar os 20 reais que você paga hoje por mês no Netflix e vai acabar levando ele para 40, 50, 60, até desestimular as pessoas a usarem. Com isso, você diminui a concorrência. Para as operadoras de TV a cabo é bastante interessante que ele comece a ganhar cliente. Existe outra maneira básica que eles estão inventando, que é as duas, por sinais polêmicas, que vale a pena todo mundo abrir o olho. Primeiro é a ideia de cota. Por mais estranho que pareça, o Brasil ele tem aderido a essa ideia de cota já tem tempo. Uma novidade nossa, que para tudo existe uma reserva no mercado que qualquer empresa ou fornecedor tenha que cumprir. As operadoras de TV a cabo, elas já estão há algum tempo, por uma portaria da Ancine, elas são obrigadas a manter uma quantidade mínima de programação que seja nacional. Mas a própria regulamentação não diz o que exatamente ela entende como sendo válido ou não. Dessa quantidade, parece que é 20% ou 30% da programação ela tem que ser nacional, metade tem que ser de produção independente. Ou seja, aqueles vídeos universitários, ou que um grupo de amigos resolveu fazer um documentário, algum filme, esse tipo de coisa, as operadoras de TV a cabo são obrigadas a passar na programação. E, inclusive, os horários são escolhidos. Por exemplo,
uma empresa um canal daquele exclusivamente de filmes em horários nobres, ele tem uma quantidade X de filme nacional que ele tem que passar, incluindo esses que são livres, que são produções independentes. Por um lado, se você parar para pensar, o argumento deles é que favoreceria o mercado nacional. Por um outro, é uma maneira de você começar a censurar a coisa. Agora a gente chega lá. Mas existe uma outra modalidade ainda que as operadoras estão pressionando para que cumpra o que a Ancine faz, que é cobrar uma taxa por filme, que é passada em cima no caso das TV a cabo, em cada título que é transmitido. No caso de uma empresa como Netflix, é em cima de cada filme que existe no catálogo. Afinal de contas, não existe uma possibilidade, uma quantidade X de filme que você assiste e o outro não assiste. Então, paga-se sobre tudo. Isso pode chegar a R$3.000 por título. Se isso acontecer, muito provavelmente a quantidade de títulos vai diminuir. Você não vai ter tanto filme lá, porque para o Netflix fica muito pesado. Ela diminui a quantidade e com isso ela diminui a taxa que ela tem que pagar. Com relação às cotas, existe um problema clássico que acontece em grandes ditaduras. Se você der uma olhada em países como o caso da China, a internet ela é bloqueada. As pessoas lá não têm liberdade para acessar o YouTube, o Facebook, uma coisa qualquer onde ele tem a condição de ver o que se passa no restante do mundo. O governo fecha aquilo ali dentro. No caminho que nós estamos indo com cota e censura, podemos acontecer de amanhã ou depois, se acontecer do jeito que está, o YouTube não poderia ter os vídeos que tem. Vai começar a ser cortado. Você amanhã não vai poder assistir qualquer coisa no Facebook, por exemplo, porque tem que respeitar a cota, que o governo, inclusive, deveria determinar o que exatamente se trata. Não sei aonde que a gente pode chegar, mas quem garante que amanhã ou depois não se diga que qualquer coisa que fale mal contra o governo, por exemplo, não se enquadra no conteúdo nacional e não pode ser transmitido, forçando o restante. Esse tipo de coisa, cabe aí o alerta, é bom a gente ficar atento. Bom, pessoal, por hoje é só e voltaremos na terça-feira falando de tecnologia aqui no 90 Minutos.